E ele comunicou o seu servo, por nome de Geazi. Ele disse: é, ó, Geazi, vai lá e diz para Naamã que eu não quero falar com ele. Vai lá, você vai lá falar. Eu não quero falar. Venho, pois, Naamã, ou melhor dizendo, então Eliseu lhe mandou um mensageiro, que é Geazi, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás limpa. Então Naamã, na sua casa, disse para o seu parceiro, para o seu empregado, criado ali, Geazi, disse: olha, Geazi, vai lá e diz para Naamã que eu não quero falar com ele, diz apenas que é para ele se lavar 7 vezes no rio Jordão, e ele vai ser curado. E Naamã recebeu o recado de Geazi, porém Naamã ficou muito indignado, dizendo consigo mesmo: eu achei que eu ia chegar aqui na casa do profeta Eliseu, eu achei que ele ia sair e me atender e ia orar por mim. Certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Então ele ficou pensando: daqui a pouco Eliseu vai sair aqui fora e vai me atender e vai orar por mim. Eu vou ter a minha cura. Mas não foi isso que ele estava pensando que aconteceu. Eliseu só deu uma ordem para Geazi, ó, só disse para Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Vamos falar um pouco da jovem, essa menina que estava na casa do chefe do rei da Síria, Naamã. Essa menina que eles levaram de Israel até a Síria, levaram presa como escrava. Podemos ver que essa jovem, ela era uma serva exemplar ao Deus de Israel. Ela era uma jovem israelita. Se tornou uma escrava. E a Bíblia diz que ela era cheia de compaixão e de misericórdia. Então ela, como estava ali, foi pegada à força para ser escrava. Em vez dela pegar e dizer: eu não vou dizer que tem um profeta que cura se fizeram mal para mim. Pelo contrário, ela comunicou à esposa de Naamã para que Naamã fosse curado. Ela teve compaixão de Naamã. E ela anunciava as grandes obras de Deus, feitas através do profeta. Ela disse: olha, tem um profeta lá em Samaria. Se o seu esposo, se o meu senhor Naamã for lá, o milagre vai acontecer. Então, essa menina, essa jovem israelita que estava na casa de Naamã, ela era uma serva exemplar, querendo que o seu criado ficasse sarado, querendo que o seu senhor ficasse sarado. Vamos falar um pouco então do profeta, ou melhor dizendo, do servo do profeta Eliseu, Geazi. Geazi, ele era um auxiliar. Ele andava com Eliseu, um homem de Deus. Geazi vivia na companhia santificada de Eliseu. Geazi viu grandes milagres e sinais que Deus fazia através do profeta Eliseu. Ele via, ele acompanhava, ele andava com Eliseu, ele via que Deus era na vida de Eliseu. Mas mesmo assim, ele deixou se corromper. A Bíblia fala que Naamã, então, ele decide, ele resolve descer 7 vezes no Rio Jordão. O que podemos meditar com essa palavra? O que aprendemos com os 7 mergulhos de Naamã? O homem que só queria mandar, mas certa feita teve que obedecer. Podemos aprender com os 7 mergulhos de Naamã que precisamos purificar por dentro.
de dentro para fora. Depois dos 7 mergulhos, Naamã conquistou de todas as batalhas. O que era a batalha? Ele tinha tudo, porém, ele não tinha saúde, tinha vergonha daquela lepra. Mas ele não conquistou por força ou por capacidade, mas porque confiou em Deus. Deus quer curar as nossas feridas e nos fazer pessoas novas para um tempo novo, repleto de amor e de verdade do Evangelho. O que aprendemos com o mergulho que Naamã teve que descer no Rio Jordão? Tinha vários rios. O Jordão, naquela época, era um rio mais sujo e poluído que tinha na época. Naamã reclamou que o rio Jordão não era tão bom enquanto os grandes rios da Síria. Os servos de Naamã perguntaram por que ele não faria uma tarefa tão simples, mesmo que não fizesse sentido para Naamã. O profeta do Senhor lhe pediu para fazê-lo. Então Naamã ficou indignado por mergulhar 7 vezes naquele rio sujo, sendo que tinha outros rios mais limpos, mas ele obedeceu. O que podemos entender e meditar em cada mergulho que Naamã deu? O que podemos entender? Primeiramente, ele convida ao mergulho da humildade. Em seguida, o mergulho da obediência. E depois, o mergulho da contribuição. O quarto mergulho é o da perseverança. E, posteriormente, o mergulho da fé. O sexto mergulho é o mergulho do entusiasmo. E o sétimo e último mergulho é o mergulho da vitória. Nessa noite, Deus tem vitória. Aquele que se humilha na presença do Senhor, Deus tem bênção, Deus tem vitória. Podemos entender nessa passagem que Naamã, ele teve um pouco de inquietação. Ele disse: não, eu não vou mergulhar nessa água suja, nesse rio sujo. Mas ele teve que obedecer e teve a sua cura novamente. Teve a sua carne, a sua pele restaurada. Então, o que podemos meditar, meus irmãos, nessa passagem? Que Naamã, ele teve a sua cura. E Naamã, ele ia agradecer ao profeta Eliseu com ouro, com coisas valiosas. E o profeta Eliseu disse: não, eu não quero nada disso aí, eu não quero oferta. Mas o profeta, ele tinha falado diretamente para Geazi: olha, se Naamã oferecer alguma coisa, não pegue. Não pegue, porque Deus não quer que nós peguemos nada. De graça dai, de graça recebei. E a Bíblia diz então que Geazi, ele vai atrás de Naamã e diz: olha, Naamã, o profeta Eliseu, ele disse que ele quer a recompensa que o Senhor ia dar. Ele quer agora. Ele mentiu. Geazi mentiu que Eliseu tinha pedido a recompensa que Naamã queria dar. E a Bíblia diz que quando voltou Geazi já tinha mentido, que estava em outro lugar. Eliseu perguntou: onde é que você estava, Geazi? Não, estava em lugar nenhum. Era mentira. Geazi estava lá falando com Naamã para pegar as ofertas que Naamã queria dar. Então, por ele ter mentido, Deus fez que o profeta Eliseu ficasse sabendo. Por ele ter mentido, a Bíblia diz que a lepra que estava em Naamã foi para Geazi, foi para o servo de Eliseu. Então daí foi Geazi que ficou com lepra. Naamã foi curado por mentir. Geazi, ele se tornou leproso. E a Bíblia diz que a maldição que estava em Geazi, aquela lepra, se tornou a maldição para toda a sua família. Então toda a família de Geazi ficou leprosa pela a desobediência que o profeta Eliseu falou: não pegue recompensa que Naamã vai dar. Não é para pegar. De graça nós recebemos
de graça nós vamos dar também. Então, pela desobediência, ele ficou leproso, Geazi e toda a sua família. O que podemos meditar, meus irmãos, nessa palavra? O segredo é a humilhação. Profeta Naamã, que ele era chefe do rei da Síria, ele era chefe do rei da Síria por nome de Ben-Hadad II. Então ele se humilhou. Ele disse: não, eu não vou mergulhar nesse rio Jordão sujo. Mas ele falou só no momento. Daqui a pouco ele disse: é melhor obedecer. É melhor obedecer o profeta Eliseu. Então ele mergulha uma vez, não é curado. Mergulha 2 vezes, não é curado. Na quarta, na quinta, na sexta, não é curado. No sétimo mergulho, ele é curado. Então o segredo é a obediência. Talvez você é uma pessoa que não quer obedecer. Você é uma pessoa que é rebelde. Deus, ele não vai operar na sua vida se você for rebelde, desobediente. Podemos ver que Naamã, ele era um chefe muito poderoso. Ele podia se exaltar: eu não vou mergulhar, eu não vou obedecer o profeta Eliseu. Teve que obedecer para receber a sua cura. Talvez você não obedece a Deus para receber uma cura, um milagre. Obedeça a Deus assim como Naamã obedeceu o profeta Eliseu e teve a sua cura, teve a sua restauração da sua carne. Então obedeça, meu irmão. Talvez Deus, ele falou para você buscar o reino dele, você não quer buscar, você fica em casa, não quer ir para a igreja. Obedeça. Deus mesmo falou: é melhor obediência do que sacrifício. Talvez você tenha obedecido a Deus, você é uma pessoa obediente. Deus, ele vai entregar o que você necessita, o que você precisa, se você for obediente. Talvez tem pessoas que estão obedecendo. Talvez tem pessoas que estão me ouvindo que é obediente. Deus, ele vai te curar. Ele vai te curar de todo mal, assim como ele curou Naamã daquela lepra, que era uma doença naquela época incurável. Deus, ele vai te curar, vai restaurar a sua saúde, vai restaurar a sua casa, vai restaurar a sua família, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluias. Então foram essas palavras, meus irmãos, nessa noite de sexta-feira. Uma palavra muito forte ali, muito impactante. Tem pessoas que não gostam de ouvir essa palavra, que é uma palavra dura, não é de massagear o ego, uma palavra de confronto, de humilhação. Naamã se humilhou, mergulhou no Rio Jordão, que naquela época era um rio que era sujo, uma água turva, uma água suja, escura. Ele teve que obedecer, se humilhou. E a Bíblia diz: aquele que mesmo se humilhar será exaltado. Então Naamã se humilhou. Um homem que era bem respeitado teve que obedecer. Um homem que só queria mandar: faz isso, faz aquilo, pega ali, vai lá. Um homem que só queria mandar teve que obedecer para receber o seu milagre. Então obedeça a Deus, meus irmãos. Vamos obedecer, vamos se voltar para Deus, e Deus, ele vai ter compaixão de nós e vai nos curar de toda lepra, de todo pecado, de toda iniquidade. Se nós descer, Naamã desceu 7 vezes naquela água para receber a sua cura. Então vamos descer na olaria para Deus restaurar a nossa saúde, o nosso estado, o nosso corpo, nossa alma, o nosso espírito. Vamos fazer uma oração então. Você que está ouvindo, bota um copo d'água agora, vai lá na sua cozinha, pega um copo d'água. Vamos estar orando para Deus ungir esse copo d'água. Essa água terrena vai se tornar uma água espiritual, uma água curadora. Vamos estar orando então, já vamos estar encerrando com essa oração. Meu Deus, essa pessoa que está ouvindo, Pai, essa oração, meu Deus, vai ungindo esse copo d'água, Pai querido, que venha se tornar uma água espiritual, não uma água terrena, uma água curadora. Meu Deus, essa pessoa que sofre com problemas no seu corpo, Pai querido, vai tocando nos seus órgãos vitais, toda doença, Pai querido, Pai amado, incurável, AIDS, lepra, câncer, em nome de Jesus, Pai, quando essa pessoa tomar esse copo d'água, que venha acontecer cura, que venha acontecer restauração. Essa pessoa que tem feridas, tem machucados incuráveis pelo corpo, Pai querido, talvez, Pai querido, Pai amado, semelhante lepra, que venha